Então, pessoal, agora a gente vai colocar o nosso objeto no desimpregnador, como eu falei, né? Então a gente vai novamente acionar com o pêndulo, né? Para a gente ativar e depois a gente volta aqui na nossa tabela para poder saber quanto tempo que a gente tem que deixar ele lá no. Vou puxar um pouquinho mais para cá, né? Vem aqui assim para vocês enxergarem, né? Então eu vou pôr aqui agora no desimpregnador. Então a gente vai primeiro dar uma ativada, né? Eu gosto sempre de fazer isso. Eu acabei acostumando, né? Então eu sempre ativo com o pêndulo para poder, como a gente fala, entrar em sintonia. Eu acabei acostumando desse jeito, então eu acabei também ensinando vocês assim. Então tem que ter paciência, né? Porque o pêndulo vai rodando. Existe, o pessoal ativa também assim, se o pêndulo não roda naturalmente, né? O pessoal roda com a mão, né? Roda bem mais forte, né? Você fazendo o movimento mecânico, né? No caso aqui ele vai ficar rodando desse jeito porque é um movimento natural, né? Então agora ele parou. Então vocês estão vendo que a gente está usando os gráficos de papel, né? Então está ativado aqui. Deixa eu deixar para vocês poderem enxergar. Então aqui, agora a gente vai fazer a pergunta qual o tempo que ele tem que ficar no caso do desimpregnador, né? Normalmente, né, a gente perguntamos no primeiro caso por minutos. No desimpregnador a gente vai perguntar em questões de horas, né? Como é o desimpregnador de papel, né? Então minutos vai ser pouco. Então a gente chega e pergunta sobre horas. Então normalmente eu sempre vou na marca do meio, né? Então eu vou perguntar se ele vai ficar menos de 12 dias. Então estou aqui na marca, né? Eu tenho 12 dias, talvez vocês não consigam enxergar, mas aqui tem a marcação de 12 dias. Então ele vai ficar mais que 12 dias. Ó, o pêndulo está rodando em sentido anti-horário. Então ele não vai ficar mais que 12 dias. Então a gente tem que procurar agora onde é que vai ser esse tempo. Então a gente vai, né, aqui, 12 dias, não, 12 horas, né, desculpe. A gente está no período de horas, então ele não vai ficar mais que 12 horas. Então a gente começa a perguntar aqui, ele vai ficar uma hora? Eu falei dias, mas são horas. Aí ele, não. 2 horas? Também não. 3 horas? Ainda não. Então nós vamos colocar 4 horas? Ainda também não são 4 horas, né? 5. Também não existe nada de movimento. 6 horas. Vamos deixar o nosso objeto por 7 horas. Também não se movimentou. O nosso objeto vai ficar no desempregador por 8 horas. Aí ele começa a dizer. Ele por enquanto está pendulando para lá e para cá. Isso já quer dizer que sim, né? A gente aguarda para ele fazer o movimento horário. Agora sim, ele confirmou. Ele travou lá nas 8 horas, né? E deu o ok. Obrigado. Então a gente já sabe que nós vamos deixar o nosso objeto, né, para ser desimpregnado durante 8 horas, né? Então a gente sabe que vai ficar por aquele período para ser desimpregnado, né? Então o que acontece? Novamente, né, a gente tem aquele período. Aí eu normalmente gosto de fazer assim, como eu estou fazendo um tratamento em um objeto que a pessoa vai utilizar, né? Pode ser uma joia, né? No caso é uma pedra ametista, né? Então ela já serve como uma proteção e ao mesmo tempo nós também vamos
energizá-la com alta vitalidade. Então ela vai ter dupla função. Ela vai proteger, né? E ao mesmo tempo ela também vai acabar dando vitalidade para aquela pessoa que vai usar o pingente. Então a gente suponhamos que aguardamos aquele período, né? Então nós conseguimos trabalhar dentro da energia. Aí o que a gente faz? A gente vai substituir o gráfico, né? E a gente vai colocar o alta vitalidade. Como ele é um objeto, né? Não importa a maneira que vai ficar o gráfico. A gente pode mantê-lo assim para ficar até mais harmônico os gráficos um do lado do outro. Aí eu vou pegar aqui o relógio radiestésico e vou deixar ele desse lado aqui, que assim fica uma imagem mais legal. Então, como nós já temos o período, né? De que a gente tem que fazer o tempo que ele ficaria lá no desimpregnador. Então foi posto 8 horas. Aí passaram-se as 8 horas, né? O que é que a gente faz? A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai colocar ele aqui no alta vitalidade. Aí a gente também troca o gráfico de lugar, porque eu também vou fazer a pergunta lá, né? Então a gente coloca o relógio, a régua em outra posição. E eu vou fazer novamente a questão de, como a gente fala, entrar em sintonia e ao mesmo tempo, né, fazer o reconhecimento novamente do objeto no novo gráfico. Então o pêndulo já está lá trabalhando, né? Ele está fazendo o reconhecimento de novo do objeto, né? E aí ele vai fazer o movimento, né? A gente está ativando. Aí, ao mesmo tempo a gente entra em sintonia, ativação em sintonia. Aí o pêndulo deu o momento, né? Então tá jóia, ele fez a sintonia. Aí o que a gente faz? A gente pega e vamos trabalhar em cima agora do gráfico. Como nós estamos trabalhando com gráficos de papéis, né? Então normalmente isso acaba ficando um tempo maior. Então agora nós tínhamos trabalhado em horas, né? Ficou 8 horas lá no desimpregnador. Vocês viram que ele ficou alguns minutos aqui no decágono, né? E agora normalmente a gente vai deixar algum tempo, vai ser mais de um dia, né? Possivelmente. Pode ser que seja um dia só, como a gente está fazendo uma operação hipotética, né? Mesmo assim tem energia de pessoas envolvidas, né? Então a gente vai ter uma hipótese na média. Então pode ser que seja de um dia para mais. Então a gente vai na escala do dia. Então o dia está aqui, ó, porque ele tem minuto, horas e dias, né, nessa régua. Aí a gente chega e vamos fazer uma média, né? Como a gente já trabalha, vocês também vão ter prática com isso. Depois de um certo período você começa a imaginar um período razoável. Então normalmente um objeto desse tamanho, mesmo sendo num gráfico de papel, apesar de ser um papel um pouco mais grosso, né, papel cartão, não vai passar de 6 dias, né? Porque o objeto é muito pequeno. Se fosse mais, exemplo, mais objetos que teriam que ser energizados, ficaria talvez mais tempo. Ou se fosse pedras maiores, né? Mas nesse caso, vamos começar com 6 dias. Aí a gente faz a pergunta. O objeto tem que ficar mais que 6 dias no gráfico? Olha, já está dizendo que não. O pêndulo diz que não. Então a gente já sabe que é de 6 para baixo. Aí a gente põe aqui. São 5 dias que o objeto tem que ficar no gráfico? Alta vitalidade? Ele está dando uma chacoalhada, mas ainda não é. São 4 dias que devemos deixar o objeto no alta vitalidade? Então ele começou, tá vendo? Ele confirmou. 4 dias. Ele está confirmando, né, que são 4 dias. Então esse movimento já quer dizer que sim. Numa confirmação ele vai dar uma paradinha. E aí normalmente ele roda em sentido horário. Então ele está confirmando que são 4 dias. Então sabemos que nós teremos que deixar o nosso objeto durante 4 dias no gráfico de alta vitalidade. Então o que vai acontecer?
a gente vai fazer todo dia uma harmonização. Porque a duração dentro do período, né, quando a gente usa um testemunho que a gente fabrica, vocês têm que fazer de 3 em 3 dias, vocês fazem ativação. No caso do objeto, ele vai ficar os 3 dias, vocês podem ativar no quarto dia. Eu prefiro, uma vez por dia, eu ir de novo com o pêndulo e fazer uma nova ativação. Então, durante esses 4 dias, eu faria uma ativação por dia. Então, deixaria lá o gráfico, pegaria o pêndulo, né? E faria a minha ativação. Então, todo dia, ou de manhã ou de tarde, eu iria aqui, né? E iria ativar o objeto, antes de entregar para a pessoa. Então, o que acontece? Normalmente, essa operação, às vezes é rápido, outras pode ser que o pêndulo fique cada vez mais tempo, né? Porque ele vai ativando a energia, né? E essa energia vai se condensando dentro do objeto. Apesar de ele ser um objeto pequeno, né? Ele vai ficar bem potencializado. Então a pessoa que utilizar esse objeto, ele vai estar se beneficiando da energia do alta vitalidade. Então o pêndulo está aqui, etc. Numa boa, né? Ele fez novamente o reconhecimento, né? E ao mesmo tempo ele ativou novamente aquela energia. Tá vendo? Ele vai balançando, com o tempo vocês vão vendo isso aí, né? Quando o pêndulo fica parado, né? Não trabalha sozinho, aí vocês podem fazer mecanicamente, tá? Vocês pegam e rodam vocês mesmos com a mão. Vocês podem fazer assim também, não é proibido. Vocês podem pegar e fazer. Aí vocês soltam e depois deixa, que aí o pêndulo ele vai ficar rodando por um período e pode ser que ele até dê uma embalada e rode por um outro prazo. Ele começa a ter, como a gente fala, vida própria, né? Apesar que sabe que o pêndulo é simplesmente um instrumento, né? Então vocês podem fazer dessas duas maneiras, né? Ativar realmente pela energia, com o tempo vocês vão ter essa prática, né? Ou fazer o movimento mecânico. Aí o que acontece? Vai passar os 4 dias, né? Que a gente colocou aquilo em prática. Aí como que a gente vai fazer? Depois que os 4 dias passaram, vocês vão fazendo lá as energizações, uma vez por dia é legal fazer isso, né? Para essa prática, né? Então você vai lá de novo, vamos supor, quarto dia. Aí você vem de novo com o pêndulo e faz, né, a ativação. Então o pêndulo ativou. Aí ele vai rodar por um período. Esse é o último dia, né? Que ele tinha que ficar 4 dias. Então vocês estão terminando a etapa, né? Aí ótimo. Ele fez tudo lá, reconheceu a energia, confirmou, ativou. Então nós sabemos que o objeto está energizado. Aí o que a gente vai fazer? Novamente a gente vai colocar aqui no decágono, tá, gente? Depois esse é o último dia do tratamento do objeto. Então a gente põe ele de novo no decágono. E aí a gente faz a pergunta, né? Se o objeto já está próprio para ser utilizado pelo cliente. Porque pode acontecer o quê? Que talvez ele ainda precise mais tempo, né? Naquele momento falou que eram 4 dias, mas pode ser que ele diga que precise mais. Então a gente faz a pergunta: o objeto já está energizado para uso do cliente? Aí o pêndulo responde que sim. Então a gente pode fazer a entrega do objeto para o nosso cliente. Então o pêndulo confirmou, ele energizou, ele ativou, está fazendo o último reconhecimento e ativação, e aí o objeto vai estar pronto para o cliente poder usar. Entende? Essa é uma das aulas, né? Um dos treinamentos. É claro que vocês estão no início de tudo, né?
mas a gente vai trabalhando bastante coisa, a gente vai fazer vários exemplos para vocês poderem entender, tá? Obrigado. Então o que acontece, gente? Eu vou tentar ver se eu consigo aproximar um pouco mais a câmera para vocês verem como é que é o relógio, porque às vezes quando você dá uma ampliada, ele acaba ficando com um problema, né? Mas eu vou tentar aqui ampliar um pouco para vocês enxergarem como é o relógio, né? Então ele funciona desse jeito. Então o que acontece? Ele tem a parte de dias, né? Ele tem a hora, minutos, né? Depois aqui tem o dual hoje, tá vendo, gente? Vocês também logo logo vão aprender a usar. Vou tentar pôr ele mais pra cá para vocês visualizarem. Então a gente tem aqui, né, algumas partes dele que eu vou mostrar para vocês. Tá vendo? Aí aqui a gente tem, ó. Eu tô ao contrário, né? Esse é o lado. Então tá vendo? Aí aqui a gente tem minutos, né? Esses são minutos. Aí a gente tem horas e nós temos os dias. Então a gente trabalha nessa maneira, né? Você vê com a prática, é óbvio, né? Que a gente acaba sabendo que determinado objeto em determinado gráfico vai ficar por minutos, como também dependendo de determinados gráficos ele pode ficar horas ou dias, né? Então a gente fez o exemplo, né? Vocês viram que o primeiro instante no decágono ele ficou por alguns minutos, né? 50 minutos, se eu não estou enganado, né? Fiz o vídeo, mas nem lembro direito mais, eu acho que foram 50 minutos. Depois ele já ficou mais tempo lá no desempregador, né? E por último ele ficou 4 dias no Alta Vitalidade. Então é importante a gente saber, porque ele tem vários trabalhos. Eu gosto muito de utilizá-lo, porque além de ter essa parte, né, de semicírculo, né, que ele é praticamente um semicírculo, ele tem outras informações. Dá até para a gente também trabalhar os chakras, né, que hoje não é o momento, mas aqui também dá para fazer uma outra situação, a gente aproveitando, né, apesar que ele confirmou que estava tudo ok, que o cliente poderia usar, mas a gente tem uma outra situação, que eu vou aproveitar o gráfico aqui agora também, né, e vou mostrar a vocês. A gente tem essa escala que diz o quanto que ele foi energizado, né, tem de 10 a menos 100, que aí não teria energia nenhuma, né, ou que ele esteja no mais, de 10 a 100. Né? Então a gente tem o lado menos, então não foi energizado, e o mais. Como ele já aprovou que está ok para o cliente usar, então a gente pode também fazer a pergunta. Vocês podem chegar e fazer a pergunta, né, para a operação, dizendo quanto que ele está energizado. É óbvio que a gente espera que ele esteja energizado em 100%. Então a gente faz novamente o reconhecimento do objeto, tá, gente? Eu sempre gosto de fazer isso. Ele vai fazer o reconhecimento e já no momento que ele está girando, eu já faço a pergunta, porque quando ele for parar de girar, ele vai logo de cara para o percentual que o objeto foi energizado. Então, esse objeto está 100% energizado? Qual o percentual de energia deste objeto? Né? Qual o percentual de energia deste objeto? Então a gente espera ele fazer o movimento, né? Ele está reconhecendo e aí automaticamente ele vai seguir para o lado do relógio um percentual de realmente de quanto que ele está energizado. Tá vendo? Ele está fazendo o reconhecimento possível. Logo logo ele vai parar, né? E aí ele vai nos dar qual que é a quantidade de energia. Tá vendo? Aí ele vai, aí você vai levando um pouco para cá. Ó, ele já está em 90%, né? Tá vendo? 90% é garantido, ele está bem. Aí já está subindo um pouco mais. Tá vendo? Aí ele está 100%, ó. O movimento dele está bem nítido, a gente sente que com o tempo vocês vão vendo. O pêndulo ele puxa.
né? Vocês vão sentir que ele vai realmente para aquela posição. Então o que acontece? O trabalho foi muito bem feito, porque o nosso objeto está 100% energizado. Entendeu, gente? Então a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham conseguido entender, né? É claro que eu vou fazer o possível de sempre estar mostrando para vocês as melhores maneiras de trabalhar tanto com o pêndulo e com os gráficos, mas a gente ainda tem muita coisa ainda aí para frente. Tá bom, pessoal? Valeu por enquanto. Muito obrigado, bons estudos e já sabe, se precisar da gente é só entrar em contato ou no particular ou diretamente no grupo. Valeu, pessoal, até a próxima. Uma boa semana a todos. Tchau, tchau, gente.